Após o funeral de seu marido, a esposa decidiu consertar seu telefone, mas ao ver uma foto estranha, apressou-se para o cemitério. Rebeca Ramos abriu os olhos, o sol da manhã já estava espreitando pela janela do quarto, chamando-a alegremente para acordar e começar um novo dia. No criado mudo, repousava uma rosa burgundy escura e uma nota manuscrita. Santiago era um romântico incorrigível, sempre inventando algo doce e tocante. Agora, a esposa leu uma mensagem carinhosa de seu marido: e minha estrelinha, hoje são negociações importantes. Se nossa empresa vencer o Tinder, vamos comemorar plenamente a noite. Nossa vida promete uma nova virada. Eu te amo até ao ponto de tontura. Rebeca se recostou no travesseiro e sorriu. Sua vida havia mudado tanto desde que conheceu aquele rapaz adorável, Santiago Ramos. Ele havia colorido seu cotidiano com tons vibrantes. Antes dele, Rebeca nem conseguia imaginar quão rica e interessante a vida poderia ser e quantas surpresas cada dia aguardava. O relacionamento deles se desenvolveu como um furacão. Rebeca não percebeu como se tornou a senhora Ramos. O que faltava para a felicidade completa era um bebê, mas o casal estava trabalhando ativamente nisso. Seu telefone sinalizou uma mensagem. Rebeca esticou a mão e, preguiçosamente, pegou seu smartphone. Era de Cheque, uma das duas amigas de Rebeca, a outra era Marita. Elas eram amigas desde a escola e ainda eram melhores amigas. Não conseguiam imaginar a vida uma sem a outra. As três eram tão diferentes. Moro era uma psicóloga familiar, sempre séria e reflexiva, enquanto Cheque, ao contrário, era caprichosa e volúvel, muitas vezes se apaixonando pelo cara errado. Essa frase se tornou um bordão entre as amigas. Apesar de sua frivolidade, Cheque era uma excelente maquiadora. Ela trabalhava livremente com fotógrafos e seus clientes nunca pareciam acabar. Rebeca também havia escolhido uma carreira que amava e se tornou editora literária, trabalhando remotamente para uma grande editora. Para ela, era um sonho, não um emprego. Rebeca era a única entre suas amigas que havia se casado e sonhava em ter um filho. Marita e Cheque, aos 27 anos, nem pensavam em formar uma família. As amigas sempre compartilhavam suas alegrias e tristezas. Agora, Cheque escrevia sobre como a vida era injusta com ela. Evidentemente, ela havia terminado com Roberto, com quem começou a namorar há cerca de um mês. Cheque pediu para se encontrar. Rebeca deixou de lado o telefone, gostando da mensagem, e levantou-se da cama. A jovem teve tempo suficiente para tomar um banho quando Marita a chamou. Beita, sua amiga sempre a chamava assim. Oi, a voz alegre de Marita soou. Oi, a Cheque te ligou também? Como você adivinhou? Ela riu. Vamos nos encontrar na minha casa ou na sua? Achei que iríamos a Cheque. Não, ela se empolgou um pouco ontem e quebrou algo. Sabe como é nossa Cheque? Marita riu. Resumindo, vamos nos encontrar na minha casa. Entendi, estarei lá em meia hora. Você pode tomar café da manhã, já tenho tudo pronto. Marita, querida, como você consegue fazer tudo isso? E por que algum jovem maravilhoso ainda não te pegou? Rebeca estava vestindo seus jeans enquanto falava. Eu me viro, Marita respondeu alegremente. Estou te esperando. Havia bipes curtos. Rebeca rapidamente se vestiu, secou os cabelos apressadamente com um secador, aplicou um brilho labial em 2 movimentos rápidos, e enfiando o tubo na bolsa, dirigiu-se para a saída. Achei que estávamos sérias, Cheque lamentou, segurando um lenço tenso em seu punho. Seus olhos estavam inchados de choro e ela parecia como se tivesse acabado de ser condenada a 40 anos de trabalho forçado. Ela parecia incrivelmente infeliz. Não é o cara certo, Marita declarou firmemente. Não é o cara certo, Rebeca ecoou, dando um tapinha no ombro da amiga. Não é o cara certo, meninas, de jeito nenhum. Cheque se animou um pouco. Que tal um vinho? Que vinho às 9 da manhã? Marita balançou a cabeça. Na verdade, tenho 3 consultas hoje, vou passar. Ah, meninas, eu também vou passar. Estou me sentindo tão mal por dentro,
Talvez eu tenha exagerado nos camarões ontem. Bem, uma amiga está passando por uma catástrofe de proporções cósmicas e vocês duas vão passar. Cheque fez uma cara de bico. Que tal um café? Tenho doces, seus favoritos com creme de pistache. Cheque estendeu a mão. A verdadeira psicóloga sempre direciona as coisas para o caminho certo. Ela riu suavemente. A amiga suspirou aliviada, a ferida cósmica estava quase curada. Naquele dia, Rebeca realmente se sentiu fora de si. Não conseguia se concentrar no trabalho, um peso pesado preenchia todo o seu ser. Poderia o encontro com suas amigas ter tal efeito sobre ela? Era estranho. Becca já estava acostumada com os intermináveis, embora breves, sofrimentos de Cheque. Essa romântica sonhadora sempre buscava novas aventuras para si mesma, essa era apenas sua natureza. Mas Cheque também era uma pessoa muito sensível, que nunca se negou a ajudar. O fato de que 3 gatos de rua, que ela havia resgatado das ruas e cuidado, viviam em sua pequena casa herdada falava volumes. Já era por volta das 8 da noite, mas Santiago ainda não havia chegado e ele saíra para comemorar com colegas. Rebeca discou o número de seu marido, a caixa postal. A reunião ainda estava acontecendo? De repente, sentiu uma pressão sob o peito, a ansiedade tentava se apoderar do coração da jovem esposa. Algo poderia ter acontecido? Sua intuição raramente falhava, não falhou dessa vez. Por volta das 8h30, Rebeca recebeu uma ligação da polícia informando que seu marido, Santiago Ramos, havia falecido em um acidente de carro após perder o controle do veículo. A mulher quase deixou o telefone cair. O que? Rebeca estava tendo dificuldade para respirar. Onde isso aconteceu? Não muito longe de sua casa. Você precisa vir para a identificação amanhã às 9 da manhã para resolver algumas formalidades, afirmou o policial. Mas não, isso não pode ser verdade. Lágrimas inundaram os olhos de Rebeca. Senhora Ramos, há alguém que possa te apoiar agora? É muito importante em sua condição. Para onde preciso ir? Rebeca, devastada, tentou se recompor. Eu vou te enviar o endereço exato a tempo. Por enquanto, por favor, tente se acalmar o máximo possível. Ele desligou. Rebeca sentou-se no chão da sala, sua mente estava um completo vácuo. Seu Santiago, o romântico de outro planeta, nunca mais colocaria uma rosa em seu criado mudo, nunca mais a beijaria como só ele sabia fazer. Não, por que o senhor estava lhe enviando essa terrível provação? O que ela havia feito de errado? Uma forte onda de náusea forçou Rebeca a se levantar, mas ela não conseguiu chegar ao banheiro, vomitou em cima do tapete perto do sofá. A visão de seu próprio vômito a fez se sentir ainda pior. Incapaz de suportar, Rebeca saiu correndo de casa e discou o número de Marita enquanto se movia. Felizmente, ela já estava livre, caso contrário, não teria atendido de imediato. O que aconteceu? Deita. Você sou estranha, sua amiga perguntou ansiosamente. Marita, Santiago, e ele se foi. Você entende, querida? O que você está dizendo? Onde você está? Estou indo até você. Não posso ficar sozinha, estou com medo. Estou indo te encontrar, só não se preocupe tanto, por favor. Não desligue, converse comigo. Será mais fácil para você, ok? Mas não consigo falar, estou me sentindo tão mal. Marita, você quer se encontrar só comigo ou ligar para Cheque? Não, não quero Cheque, só preciso me recompor um pouco. Será mais fácil com você, muito mais fácil. Certo, já posso te ver, estou indo. Em segundos, Marita estava segurando Rebeca em seu abraço quente. Imediatamente pareceu um pouco mais fácil, como se o peso da tragédia esmagadora tivesse sido parcialmente retirado dos ombros frágeis da jovem mulher. Elas se sentaram na sala, bebendo o vinho quente que Marita havia preparado recentemente. Não consegui encontrar meu lugar hoje, havia uma sensação tão estranha dentro de mim, era tão pesada. Rebeca fungou e tomou um gole de seu copo. Isso é horrível.
Você descobriu o que aconteceu? Santiago sempre dirigiu com muito cuidado. Não acredito que ele apenas se distraiu. Disseram-me que ele fez uma curva para a contramão. Ele não estava bêbado. Mas por que isso aconteceu? Ninguém entendeu, ele perdeu o controle, isso é tudo. O policial disse isso que me ligou. Marita, você irá comigo amanhã para a identificação? Rebeca levantou os olhos, cheios de lágrimas, para sua amiga. Claro, minha querida. Marita enxugou uma lágrima de sua bochecha e abraçou sua amiga apertado. Somos amigas, bem próximas. Rebeca passou a noite na casa de sua amiga. Ela enfrentou a terrível tarefa de identificar o corpo de seu marido falecido. Rebeca deitou na cama, sem dormir, não conseguia parar o turbilhão de pensamentos sombrios que circulavam em sua cabeça. Por que isso aconteceu? Santiago era um homem tão bom, tão gentil e tão sensível. Por que o Senhor o levou? Por que a punia assim? Eles tinham sonhado em ter uma grande casa, filhos, de seus pequenos correndo no jardim e colhendo frutas das árvores. Tudo isso ficaria apenas em seus sonhos. Como viveria agora sem seu amado? Como poderia silenciar essa dor? O que aconteceria com ela agora? Rebeca caiu em um sono pesado, várias vezes durante a noite, acordou horrorizada ao perceber que seu marido não estava mais ali e que nunca estaria ao seu lado novamente. Estou me sentindo mal, Rebeca disse quando estavam voltando para casa após a identificação. Nada surpreendente, querida, você é tão sensível. Há balas de menta no porta-luvas, pegue algumas. Rebeca colocou 2 balas na boca. Ufa, realmente é melhor com elas. Beita, você fez um teste? Que teste? Ela perguntou cansada. Um teste de gravidez. Você está se sentindo enjoada há 2 dias. Eu entendo que o estresse possa ser a causa, mas você está atrasada. Nem lembro mais quando, e nunca lembro de nada. Marita, talvez valha a pena checar. Rebeca deu de ombros e colocou uma 3ª bala na boca. As suspeitas de Marita foram confirmadas, Rebeca estava realmente grávida, o teste mostrou 2 linhas. Oh meu Deus, meu pobre bebê! Lágrimas rolavam pelo rosto de Rebeca novamente. Estou tão estressado e o funeral está chegando. Aguenta firme, querida, estaremos aqui por você, eu e Sheik. Sempre te apoiaremos e vamos detonar qualquer um que estiver em seu caminho. Sua amiga sorriu encorajadoramente, mesmo que fosse difícil para ela. Obrigada, Mari. Já se passaram cerca de 2 semanas desde o funeral de Santiago Ramos. Rebeca decidiu limpar a casa, estava uma bagunça tão grande que ela se sentiu envergonhada diante de si mesma. De repente, em uma prateleira no corredor, ela descobriu uma bolsa. Essa bolsa tinha sido dada a ela no necrotério, dentro estavam o telefone de Santiago, seu relógio e alguns outros pequenos itens. Rebeca tentou ligar o telefone, mas ele não respondeu. Certo, deve estar descarregado. Ela rapidamente foi para o quarto e tentou carregar o smartphone, mas nada funcionou, o cabo não entrava na porta. Rebeca decidiu que precisava urgentemente consertá-lo, pois deveria haver toneladas de fotos nele, suas fotos, onde estavam juntos e felizes. Rebeca colocou a mão em sua barriga ainda lisa, dentro estava o fruto do amor e da felicidade deles. Como ele teria se alegrado se não fosse por aquela terrível tragédia que tirou sua vida? Quem na terra quebrou isso assim? O reparador disse quando Rebeca trouxe o telefone do marido para consertar. Meu marido, ele teve um acidente. Talvez tenha se danificado com o impacto. Entendo, o jovem em um macacão de denim sorriu. Acho que estará pronto em cerca de 10 minutos. Rebeca realmente queria ver as fotos no telefone de Santiago, mas ao mesmo tempo, sentia um certo desconforto. Talvez ela estivesse com medo da dor que as lembranças poderiam trazer. Seu marido amava tirar fotos e ser fotografado, seu telefone tinha milhares de fotos e ele frequentemente as carregava em um HD externo. Rebeca abriu a galeria. O que era essa foto?
Era a primeira da lista, era uma foto estranha, um monumento com sua imagem, sua data de nascimento e, ainda mais aterrorizante, com sua data de morte, em 7 de maio de 2024. Hoje era 19 de maio. Não entendo nada, Rebeca murmurou. Como essa foto estranha foi parar no telefone do meu marido? Que tipo de piada é essa? Ou não era uma piada? Talvez alguém tenha enviado essa foto para Santiago, mas quem precisaria de algo assim? Era pura loucura. Rebeca olhou novamente para a data de morte, arrepios correram por sua espinha. Aquela era a data da própria morte de Santiago. Vários pensamentos inundaram sua mente. E se isso fosse uma maldição? Ou alguém simplesmente quisesse a morte dela ou de Santiago? Rebeca havia editado livros sobre conteúdo místico e esotérico, mas nunca levou isso a sério. E agora ela se sentia assustada. Precisava urgentemente discutir isso com suas amigas. Rebeca enviou a ambas uma mensagem com o mesmo conteúdo: precisamos conversar urgentemente. Sheaki foi a primeira a chegar, sem perguntas. Nesse dia, ela tinha um dia de folga. Marita estará aqui em cerca de 15 minutos, Sheaki disse, ofegante de tanto andar. Ela se apressou para a sala e se atirou no sofá. Sheaki, estou certa de que a morte do meu Santiago não foi acidental, Rebeca disse de repente, sua voz tremendo. O que? Por que você acha isso? Sua amiga encarou. Os olhos de Rebeca estavam bem abertos enquanto ela estendia o telefone de Santiago. O que é isso? Sheaki começou a examinar cuidadosamente a foto do monumento. De onde você conseguiu isso? Alguém te enviou essa foto? Não, eu encontrei no telefone do Santiago. Acabei de consertá-lo hoje, então abri a galeria e, oh meu Deus, isso é definitivamente algum tipo de feitiçaria. Talvez Santiago tivesse uma admiradora ou, pior, uma amante. Sim, com certeza, ela decidiu assustá-lo ou a você. Em resumo, definitivamente há alguma mágica envolvida aqui. Que mágica? Uma voz de repente surgiu do corredor. Sheaki e Rebeca gritaram, não tinham notado a porta abrindo ou ouvido passos. Marita, por que você nos assusta assim? Sheaki exclamou e correu para encontrar sua amiga. Eu quase desmaiei, Rebeca exalou. Oh, eu não queria assustá-las, minhas garotas douradas. Marita abraçou suas amigas, 1 minuto depois, estava examinando a foto com cuidado. Então, a foto mostra 7 de maio. 7 de maio deste ano, Marita disse lentamente, falando suavemente e calmamente. Sheaki e Rebeca começaram a se sentir um pouco mais calmas sob a influência mágica de sua amiga psicóloga. É exatamente quando Santiago teve o acidente, Rebeca disse quase em um sussurro. E se esse acidente aconteceu por causa dessa foto estranha? Você também acha que há mágica envolvida? Certo? Sheaki perguntou apaixonadamente, saltando do sofá. Shaita, acalme-se, não assuste nossa futura mamãe. Marita olhou calorosamente para Rebeca, que estava encolhida no canto do sofá. Ela parecia infeliz e assustada. Alguém só queria assustar Rebeca ou Santiago, talvez concorrentes. Deita, você disse que Santiago tinha algumas negociações mega importantes chegando, que sua empresa poderia ganhar o Tinder? Bem, sim, ele foi para essas negociações naquele dia, Rebeca disse com lágrimas nos olhos. O silêncio pairou no ar, cada uma estava perdida em seus pensamentos, mas ao mesmo tempo todas estavam pensando a mesma coisa, o que tudo isso significava e como descobrir. Eu vou ao cemitério amanhã, Rebeca disse de repente, em voz baixa. Por quê? Sheaki se deixou cair no sofá ao lado das amigas novamente. Eu vou tentar descobrir algo sobre esse monumento. Por que você acha que foi encomendado e existe na realidade? Talvez seja apenas uma imagem, Sheaki insistiu. Não, não é uma imagem, Marita interveio. Esta é uma foto do produto. Nós vamos com você, Pita. Obrigada, meninas, Rebeca olhou grata para suas amigas. O cemitério recebeu as amigas com silêncio e o canto dos pássaros.
Marita estacionou perto de um pequeno prédio onde eram vendidos flores, coroas, monumentos e outros itens semelhantes. Apenas fique calma, ela avisou Rebeca. Você precisa pensar no bebê. Eu vou tentar, Mari. Rebeca abriu a porta e saiu do carro. Você quer que eu vá com você? Sheeki já se preparava para seguir sua amiga. Não, eu vou sozinha, Rebeca respondeu baixinho e se dirigiu para a casinha. Sim, este monumento foi encomendado por nós, disse o homem de camisa preta de forma breve. Foi em abril, essa mulher até pagou a mais pela rapidez. Que mulher? Rebeca sentiu que estava perdendo o controle, suas mãos começaram a tremer levemente. Uma mulher de cabelo escuro, baixa e com uma cicatriz na bochecha esquerda. Sim, exatamente, uma cicatriz irregular, me lembra uma mordida de cachorro ou algo assim. Meu amigo tem algo semelhante depois que seu cachorro mordeu quando ele era criança. Rebeca também conhecia alguém com tal cicatriz, e tudo mais coincidiu também em a quieta Lorena Lopes, sua colega de classe. Não podia ser, tantos anos haviam se passado, havia até rumores de que ela tinha sido enviada para um centro de detenção juvenil logo após terminar o ensino fundamental. Por que ela faria isso? Talvez Lorena realmente não tenha nada a ver com isso. Tudo o que restava era chutar. Você pode me dar seu número de telefone? Rebeca perguntou. Isso vai contra nossa política. O atendente do cemitério começou a hesitar, embora ele talvez nem fosse um atendente, isso não importava. Este monumento foi encomendado por uma mulher que está interessada na minha morte ou algo assim. Rebeca tirou os óculos escuros. Esta é a minha foto no monumento. O homem se assustou. Tudo bem, mas por favor, não espalhe que o contato do cliente foi dado aqui, para não haver conversas desnecessárias. Eu não quero problemas com a administração. Tudo bem, eu não direi nada, só me dê o número desse brincalhão, por favor. 1 minuto depois, Rebeca estava indo para o carro de Marita, segurando o número de Lorena Lopes escrito em um pedaço de papel com o punho fechado. Você se lembra da Lorena? Ela perguntou às amigas ao entrar no carro. Qual Lorena? As amigas responderam em uníssono. Lorena Lopes, aquela menina quieta que sempre carregava aquela mesma bolsa boba desde a escola primária. Sheeki ponderou. A garota que matou o padrasto muitos anos atrás. Marita ligou o motor. Você sabe algo sobre isso? Rebeca ficou surpresa. Claro, nossa cidade é pequena, a informação flui como água. Dizem que ela pegou 7 anos, toda a vida dela desmoronou, tudo por causa da mãe. Marita concluiu amargamente. Por que você não nos contou sobre isso antes? Sheeki se remexeu em seu assento. Quem se importava naquela época? Estávamos nos preparando para a formatura e tudo mais. Mas por que Lorena Lopes iria querer assustar Bita? E como essa foto foi parar no telefone do Santiago? Droga, estou te dizendo que é a amante. Sheeki bateu no joelho. O que a amante tem a ver com isso? Rebeca lançou um olhar para a amiga. Meu marido não tinha amante, desculpe. Talvez ela fosse uma admiradora secreta do seu Santiago. E se ela o conhecesse ou estivesse de alguma forma conectada a ele? Eu quero falar com ela, Rebeca disse friamente. Eu tenho o número dela, que ela me conte tudo pessoalmente. Só não se encontre com essa Lorena, Sheeki disse ansiosamente. Quem sabe o que ela tem em mente? É melhor você ficar comigo ou com a Mari por enquanto, será mais seguro. Talvez ela esteja de olho em você e é bem capaz de aparecer sem ser convidada. Primeiro precisamos verificar o número que você recebeu, Bita. Eu vou fazer isso. Tenho acesso a um certo site, eu pago por isso todo mês, afinal você é uma verdadeira detetive. Mari, Rebeca sorriu pela primeira vez em muito tempo. Eu sempre amei histórias de detetive e thrillers. Sua amiga sorriu de volta. Marita estava olhando atentamente para a tela do computador. Sim, realmente era Lorena Lopes, a quieta Lorena Lopes, a garota que ninguém se tornou amiga na classe e que também mantinha distância dos outros.
A mãe dela trocava de parceiros quase todo ano e ela não se importava nem um pouco com a filha, mesmo que Lorena se destacasse nos estudos e sonhasse em deixar sua cidade natal. Marita se lembrou da garota com cabelo perpetuamente oleoso. Lorena Lopes sempre usava as mesmas roupas. Parecia que, no início de cada ano letivo, comprava um uniforme escolar para ela, mas apenas um, até sua blusa sempre era a mesma. Ninguém prestava atenção na estranha Lorena, que sempre vagava pelos corredores da escola sozinha, com um caderno nas mãos e um toco de lápis no bolso do colete escolar. Marita também se lembrou que Lorena amava gatos a ponto de obsessão. Ela até disse uma vez que sonhava em ter um gatinho, mas a mãe nunca deixou fazer isso. O que mais Marita poderia se lembrar sobre essa garota? Provavelmente nada. Parecia que ela tinha uma paixão por Poncho Cortês, aquele idiota que sempre corria atrás de Rebeca. Ela certamente tentou se livrar dele mais de uma vez, mas ele nunca parou de tentar conquistar seu coração. O triângulo eterno. Lorena estava apaixonada por Poncho, que, por sua vez, estava completamente apaixonado por Rebeca, que não se importava nem um pouco com nenhum deles. O maior amor de Rebeca durante aqueles anos foi a literatura. Não é à toa que ela se tornou editora literária e uma muito boa, aliás. Marita estava tentando entender por que Lorena Lopes faria tal coisa, por que encomendaria um monumento para uma ex-colega de classe com quem nunca interagiu. Ela realmente guardava um rancor? Rancores de infância são sentimentos fortes. Marita sabia disso não por ouvir dizer, ela trabalhava com traumas de infância há vários anos, principalmente com adultos. Rebeca Ramos caminhava lentamente pela calçada em direção à sua casa. Em sua bolsa, ela carregava uma garrafa de suco de romã. Ultimamente, ela não conseguia se sentar para trabalhar sem essa bebida. Naquele dia, ela estava prestes a começar a editar um novo livro. O título era estranho, Um Salto no Abismo. Parecia ter sido escrito por um psiquiatra, embora talvez não inteiramente por ele, mas a ideia era dele. Sentar-se com um livro assim sem suco de romã era como cometer um crime. O pequeno a lembrava de si mesma, novamente com uma sensação de náusea, mas Rebeca acolheu esse sinal, pois prenunciava que em breve ela teria seu pequeno, a criança com Santiago perto de seu coração. Ela ainda não sabia se era um menino ou uma menina, mas, essencialmente, não se importava. Uma voz vinda da esquerda tirou Rebeca de seus pensamentos. Com licença, você pode me ajudar? Perguntou uma criatura vestida de palhaço, encostada à beira da estrada em seu carro velho. Sim, claro, Rebeca parou e encarou a figura fantasiada. Pelo que ela pôde ver, era de fato uma mulher. Há um endereço confuso aqui, ela começou a vasculhar seu porta-luvas. Rebeca espiou dentro do carro pela janela aberta. De repente, ela sentiu um cheiro forte e, em seguida, um pano molhado cobriu seu nariz e boca. Tudo começou a girar diante de seus olhos, em um instante, ela mergulhou na escuridão. Você falou com a Rebeca hoje? Sheik perguntou, entrando por alguns minutos na casa de Marita. Não, eu enviei uma mensagem, mas ainda não há resposta. Sua amiga lançou um olhar para o telefone que estava sobre a mesa da cozinha. Nesse momento, uma mensagem chegou. Vamos nos encontrar em nosso lugar, é urgente. Eu já estou aqui, Marita leu em voz alta. A Rebeca está na cabana? Sheik ficou surpresa e olhou para sua amiga. Eu não vou lá, Eides, pensei que estava perdido. Tudo isso é estranho. Precisamos ir para lá urgentemente. A mensagem não era de Bita. O que? Esse é o número dela. Isso não significa nada, qualquer um poderia ter enviado. Qualquer um ou Lorena Lopes, as amigas disseram em uníssono e saíram correndo da casa. Marita nunca dirigiu tão rápido em sua vida. Ao lado da cidade havia um tipo de assentamento, uma ilha verde plantada com árvores. As amigas chamavam esse lugar de a floresta. Havia uma pequena casa em ruínas que se tornará o ponto de encontro secreto delas. Podiam discutir coisas em paz ou até mesmo organizar uma festa longe de todos.
Após terminarem a escola, não haviam retornado lá, até tinham esquecido da existência daquela casinha dilapidada escondida entre as árvores. Era preciso procurar por essa pequena casa, você não a encontraria logo de cara. Isso havia atraído Chiqui, Marita e Rebeca. Na época, já tinham percorrido mais da metade do caminho quando uma mensagem semelhante chegou a Chiqui. Aquela criatura estúpida, ela xingou, prestes a responder, mas a calma Marita a deteve. Não pense em responder a ela, Chaita, você pode estragar tudo. Apenas escreva ok e adicione um sorriso, como eu fiz alguns minutos atrás. Tudo bem, você tem razão, como sempre, Chiqui disse entre dentes enquanto digitava sua resposta, cheia de raiva em relação a Lorena Lopes e medo por Rebeca. Elas viraram em uma estrada rural. E se ela tivesse uma arma ou algo assim? Chiqui sugeriu. Não parece que ela usaria uma arma, mas devemos ficar alertas, Marita respondeu, parando o carro bem antes do local onde a casinha estava escondida entre os arbustos. Marita tinha um spray de pimenta à mão, tirou-o da bolsa e o manteve pronto no bolso. Quando se aproximaram da cabana familiar, um arrepio percorreu sua coluna. Havia um túmulo recente perto da pequena casa, um túmulo com um monumento, a mesma foto que Rebeca encontrou no telefone do marido. Não, Chiqui sussurrou e correu para a frente. Marita seguiu sua amiga, segurando o spray de pimenta na mão. Chiqui puxou a porta em sua direção, mas não se mexeu. Sou eu, Marita gritou e pressionou o dedo nos lábios, sinalizando para Chiqui ficar quieta e não se expor muito cedo. Chiqui ficou atrás da porta, houve um barulho e então viram um palhaço. Que diabos! Chiqui xingou, não conseguindo lidar com a enxurrada de emoções, seus músculos estavam tensos ao limite. Onde está a Rebeca? Marita perguntou calmamente. O palhaço não respondeu, apenas sinalizou que poderiam entrar. Só então as garotas notaram uma arma de choque estonteante em sua mão. A porta estava trancada novamente com um velho cadeado. No sofá caído estava Rebeca, ela estava dormindo ou inconsciente, ou talvez as duas coisas. As amigas afastaram esse pensamento. Rebeca nunca te fez mal, Lorena, Marita disse lentamente, virando-se para o palhaço. Como você me descobriu, ruiva? Ela jogou a peruca de palhaço e retirou seu nariz vermelho redondo. Estou dizendo, vamos conversar, podemos discutir tudo calmamente e não causar dano a ninguém. Conversar? Você quer que eu converse? Lorena estendeu a mão com uma arma pronta para apertar o botão e ativá-la a qualquer momento. Sim, conversar, Marita respondeu, mantendo a compostura. Somos todas humanas, e os humanos têm a capacidade de negociar e chegar a um compromisso. Por exemplo, você parece bastante inteligente. Não tive tempo de ler livros inteligentes no centro de detenção juvenil, tive que sobreviver lá. O rosto de Lorena ficou vermelho e gotas de suor apareceram em sua testa. Sinto muito, mas não é minha culpa que você tenha acabado lá, nem é culpa da Chiqui ou da Bita. Ah, vocês três são tão adoráveis, tão brancas e fofas por causa da sua Bita. Como vocês chamam? O Poncho morreu, e vocês esqueceram quem ele é, claro, são estrelas, não tem tempo para isso. Poncho, o ursinho, Chiqui interveio na conversa. Tudo isso é por causa da Rebeca, os pais dela esconderam o fato da morte dele e saíram da cidade antes mesmo de eu acabar na colônia. Amargura e desespero ecoaram na voz de Lorena. O que você fez com a Rebeca? Marita perguntou enquanto se aproximava da amiga, que começava a recuperar a consciência. Eu a coloquei para dormir por um tempo, Lorena sorriu. Agora que estamos todos aqui, vamos aos negócios. Não tenho desejo de conversar com você, então vamos acabar com isso rapidamente. 3 amigas foram para a cabana na floresta para relembrar sua juventude e acabaram assim. Que triste. Lorena se aproximou de Chiqui e pressionou um taser em seu ombro. Pare, Lorena, eu realmente posso te ajudar. Eu me lembro de você, não era uma garota má. Você amava desenhar e escrevia poemas lindos. Sinto muito, uma vez não consegui me controlar e espreitei seu caderno, era maravilhoso.
Nunca contei a ninguém sobre isso, mas ainda me lembro. Havia poemas sobre amor e gatos. De repente, a bolsa de cheque, que ela havia jogado no chão, começou a se mover, e um miado desesperado veio de dentro. Um gatinho! Cheque exclamou, correndo para a bolsa, esquecendo-se do taser e que seu proprietário poderia apertar o botão a qualquer momento. Eu o encontrei na estrada quando estava indo para você, Mari. Cheque abriu a bolsa, e um gatinho totalmente preto, não maior que a palma de uma criança, saiu rastejando. Oh, que milagre! Lorena disse de repente, agachando-se, mas ainda segurando o taser. Minha mãe sempre foi contra ter um gatinho em casa, ela dizia que eles cheiravam mal, mas todo ano aparecia um novo cara, e como todos eles fediam. Lorena fez uma careta. Desgostosa, não sabia que Poncho tinha morrido, Rebeca balbuciou. Como isso aconteceu? Ele cortou os pulsos de forma estúpida, escreveu seu nome, Rebeca, no espelho e me rejeitou. Eu estava apaixonada por ele, queria muito estar com ele, mas ele disse que eu não era o tipo dele, que eu era estranha e sempre usava a mesma roupa, que minha mãe bebia o tempo todo e trocava de homens como quem troca de luvas. Eu chorei a noite toda após suas palavras, e alguns dias depois, descobri que ele tinha partido. Poncho veio até mim uma vez após o ensaio da formatura e me deu um anel. Eu não o aceitei. Não, eu não ri dele nem tentei humilhá-lo, isso não é meu caráter. Mas fui honesta com ele, apenas disse que não o amava e que ele certamente encontraria uma garota com quem seria feliz. Subitamente, algo estranho aconteceu, em uma, todas as garotas começaram a sentar no chão, sem se importar que estava sujo, coberto de lixo, cinzas e outras coisas. Um círculo se formou, isso acontece frequentemente em treinamentos psicológicos. No centro, estava um pequeno algodão preto miando lamentavelmente. Lorena jogou seu taser longe e pegou o gatinho. É uma menina? Ela perguntou a Cheque. Não sei, não tive tempo de olhar, Cheque deu de ombros. Não, é um menino, definitivamente um menino, Lorena concluiu enquanto examinava o animal. Este é Carlos. Por que Carlos? Rebeca perguntou fraquinho. Não sei, mas por algum motivo, quando era pequena, eu realmente queria um gatinho chamado Carlos. Lorena apertou o gatinho contra o peito, ele ronronou alto por um tempo. Todos ficaram em silêncio. Sabe, eu queria tanto ser uma de vocês, Lorena de repente falou, mas vocês não notaram a nerd com cabelo oleoso e blusa da cor de urina de burro. Vocês três eram tão brilhantes, tão alegres, sempre inventando algo, e tinham um lugar secreto. Uma vez, eu as segui. Lorena, perdoe-nos, éramos tão volúveis, Marita disse em voz baixa. Eu pessoalmente achava que vocês só queriam estudar, entrar em uma universidade de prestígio. Sim, eu queria isso, realmente queria, mas tudo saiu dos trilhos quando aquele idiota Javier Gomes começou a flertar comigo. Eu o empurrei e o gordinho bateu a têmpora na quina da mesa de cabeceira e morreu na hora. E então acabei na colônia. Minha mãe não me protegeu, ao invés disso, me culpou por todos os pecados do mundo, me chamou de criatura que lhe privou da felicidade. Acho que se ela não tivesse se embriagado completamente antes da minha liberação, eu a teria mate com desgosto. Eu não sabia que o Poncho tinha morrido, Rebeca disse, com a voz rouca. Como isso aconteceu? Ele cortou os pulsos de forma estúpida. Escreveu seu nome, Rebeca, no espelho e me rejeitou. Eu estava apaixonada por ele, queria muito estar com ele, mas ele disse que eu não era o tipo dele, que eu era estranha e sempre usava a mesma coisa, que minha mãe bebia o tempo todo e trocava de homens como se fossem luvas. Eu chorei a noite toda após suas palavras, e poucos dias depois, descobri que ele se foi. Poncho veio até mim uma vez após o ensaio de formatura e me deu um anel. Eu não peguei. Não, eu não ri dele ou tentei humilhá-lo, isso não é meu caráter. Mas fui honesta com ele, apenas disse que não o amava e que ele com certeza encontraria uma garota com quem seria feliz. De repente, algo estranho aconteceu. Uma, todas as garotas começaram a se sentar no chão. Elas não se importavam que estava sujo,
coberto de lixo, cinzas e outras coisas. Um círculo se formou. Isso frequentemente acontece em treinamentos psicológicos. No centro, estava uma pequena bola de pelo preto, miando lamentavelmente. Lorena jogou seu taser e pegou o gatinho. É uma menina? Ela perguntou a Cheekh. Não sei, não tive tempo de olhar, Cheekh deu de ombros. Não, é um menino, definitivamente um menino, Lorena concluiu enquanto examinava o animal. Esse é Carlos. Por que Carlos? Rebeca perguntou fracamente. Não sei, mas, por alguma razão, quando eu era pequena, queria muito um gatinho chamado Carlos. Lorena pressionou o gatinho contra o peito, ele ronronou alto. Por um momento, todos permaneceram em silêncio. Sabe, eu queria muito ser uma de vocês, Lorena de repente falou, mas vocês não notaram a nerd com cabelo oleoso e uma blusa da cor de urina de burro. Vocês três eram tão brilhantes, tão alegres, sempre inventando algo, e tinham um lugar secreto. Uma vez, eu os segui. Lorena, perdoe-nos, éramos tão volúveis, Marita disse baixinho. Eu pessoalmente achava que vocês estavam todas focadas em estudar, querendo entrar em uma universidade de prestígio. Sim, eu queria isso, queria muito, mas tudo saiu dos trilhos quando aquele idiota do Javier Gomes começou a me paquerar. Eu o empurrei e o gordinho bateu a cabeça contra o canto da mesa de cabeceira e morreu na hora. E aí eu acabei na colônia. Minha mãe não me protegeu, em vez disso, me culpou por todos os pecados do mundo, me chamou de criatura que a privou de sua felicidade. Acho que se ela não tivesse se afundado completamente na bebida antes da minha libertação, eu a teria matado com minhas próprias mãos. Eu a odeio. Perdi 7 anos. Tive que dormir com uma garota que se interessou por mim, ela era uma autoridade lá. Concordei para sobreviver, para que não me batessem ou me matassem à noite. Foi um pesadelo. Ai, Rebeca, suspirou, e então desabou em lágrimas. Lorena, sinto muito que tudo tenha terminado tão horrivelmente. Sinto muito por não ter notado você na escola. Pensei que você nos olhasse de cima para baixo, que fosse boa demais para sequer dizer olá. Que tola eu fui. Ninguém disse uma palavra em resposta. Vocês prepararam um túmulo para mim ou para todas nós? Fiquei tão brava com vocês, Rebeca. Acabei esbarrando no seu marido em uma festa corporativa. De alguma forma, consegui um emprego na empresa deles. Queria começar uma nova vida, mas então percebi quem era sua esposa. Sua foto apareceu na tela do celular dele, parecia que tudo dentro de mim fervia, e eu queria me vingar de todas vocês. Então, pedi aquela estúpida lápide e enviei uma foto para Santiago. Depois descobri que ele morreu em um acidente de carro. Não dormi a noite toda. Percebi que era responsável pela morte dele. Foi definitivamente tudo por causa daquela foto. Eu queria assustar você, ele, todas vocês. Eu só queria que todos se sentissem tão miseráveis quanto eu me senti todos esses anos, e no geral, desde a infância. Lágrimas escorriam pelas bochechas ruborizadas de Lorena Lopes. E se a gente beber? Sugeriu Cheekh. Oh, eu esqueci que a Biquita não pode beber, ela piscou para sua amiga grávida. Lorena perguntou, uhul. Rebeca simplesmente respondeu. As 4 passaram a noite na casa de Cheekh. O gatinho, Carlos, aliás, também passou a noite lá. Elas não conseguiram se acalmar por metade da noite, relembraram sobre a escola, a infância despreocupada e a juventude, professores e alguns colegas. Que bom que vocês não nos mataram todas, Lorena, Cheekh riu. Chaita, Marita olhou reprovativamente para sua amiga. Ah, vamos lá, Lorena acenou com a mão. É verdade, como eu viveria? Eu já teria 4 mortes em minha consciência, suspirou. Ok, chega, vamos falar sobre algo bom. Amanhã quero transformar a lápide em uma obra de arte. Em vez da inscrição e da foto, vamos colocar um cartaz com nós 4. O que acham dessa ideia? Rebeca olhou para suas amigas. Não,
melhor vamos destruí-la. Espero que Lorena não tenha encomendado uma lápide muito cara. 4 garotas malucas podem definitivamente lidar com isso. Sheik fez uma cara engraçada, e todas explodiram em risadas. As garotas foram buscar Rebeca no hospital, pois há dias ela havia dado à luz uma linda menina. Eu quero ser a madrinha, exclamou Sheik. Não cabe a você decidir, Shaita, Marita disse alegremente. Rebeca disse que queria desenhar. Lorena sorriu. Elas fizeram um verdadeiro banquete. Marita preparou várias saladas e assou pizza. Quando Rebeca deitou sua filha, chamada Alicia, as amigas sortearam para descobrir quem teria a sorte de se tornar a madrinha. Sheik suspirou vazia de decepção. Eu também, Marita sorriu. Todos olharam para Lorena, ela brilhava de felicidade e acenava alegremente com seu papel, que tinha uma estrela vermelha desenhada. Isso significava que Lorena tinha a honra de batizar Alicia. Obrigada, meninas, Lorena disse sinceramente. Por quê? Rebeca perguntou, olhando calorosamente para sua futura madrinha. Por me aceitar, por não me afastar, mesmo quando eu... Lorena, não mencione isso, tudo está bem agora. Melhor nos contar, você conseguiu entrar na universidade? Marita perguntou. Sim, em breve serei veterinária. Bem, eu pensei que você seria a babá da Alicia, Rebeca se espreguiçou. E eu poderia trabalhar, as aulas são à noite, nós conseguimos, Lorena segurou sua mão. A cabana na floresta não foi esquecida, as amigas levaram sua condição a sério e juntas investiram dinheiro em sua renovação. O que antes era um prédio dilapidado foi transformado em um ninho aconchegante onde podiam se reunir. Foi decidido que cuidariam da cabana na floresta para preservar a memória do lugar onde as 3 amigas encontraram a quarta. O tempo voou sem que percebessem, as vidas das 4 amigas também não pararam. Naquele ano, Sheik, Lorena e Marita formaram famílias. Apenas Rebeca não conseguiu esquecer seu amado marido e ainda não conhecer a sua outra metade, mas não estava chateada, pois tinha uma filha que se parecia com Santiago, tanto externamente quanto internamente. As melhores amigas do mundo e seu amado trabalho. Naquele dia, Sheik, Rebeca, Lorena e Marita decidiram fazer uma festa para as crianças. Justamente havia um motivo, o ano letivo tinha terminado e as férias de verão começado. Elas decidiram comemorar em seu esconderijo favorito. O marido de Marita até uma vez colocou uma placa na cabana que ele havia encomendado em algum lugar e dizia, Reino da Amizade. Rebeca ficou para olhar as crianças enquanto o trio de amigas foi comprar suprimentos. Rebeca sentou-se na baixa varanda, apreciando o ar fresco e o silêncio da floresta. A porta da casa estava aberta, então ela podia ouvir cada palavra falada pelas crianças. Minha mãe é psicóloga, disse a Mona, de cabelos cacheados. Ela pode resolver qualquer problema de uma pessoa. Não qualquer um, retrucou Melina. Ela não pode curar um animal de estimação. Você sabe qual é um problema para uma pessoa se seu gato, cachorro ou, por exemplo, coelho, está doente? Mas minha mãe pode curar um animal em 5 minutos. Sim, meninas, suas mães são certamente incríveis, mas com o espanhol, apenas a Rebeca pode me ajudar. Ela tem tudo resolvido, riu Marcario. Aliás, sua mãe esqueceu que prometeu fazer pintura facial para mim? A Alicia perguntou a ele. Como eu vou saber? Coisas de menina, Marcario se levantou e correu até a janela. Tem um esquilo. Marita sorriu, achando-os tão engraçados, e eles falavam tanto como adultos. De repente, um cachorrinho apareceu no caminho da floresta, parecia que estava procurando alguém. Ele tinha um olhar triste e perdido. Poderia estar perdido? Pensou Rebeca, e chamou o pequeno. O cachorro correu alegremente até ela. Era ainda um filhote, cabendo em 2 mãos, e uma pequena coleira tinha uma etiqueta de metal pendurada. Rick, Rebeca leu. Do outro lado estava o número de telefone do proprietário. Rebeca rapidamente discou aquele número. Sim, respondeu uma voz masculina agradável. Olá, acho que encontrei seu cachorro, Rick.
Olá, realmente? Onde? Ele correu para a floresta. Vamos nos encontrar na última casa da vila. Rebeca não planejava levar um estranho até seu esconderijo, não queria que pessoas viessem até lá. Este era o lugar especial delas. Acontece que ninguém nunca vinha aqui. Sheaki chamou a cabana encantada, feita apenas para elas. Rebeca gritou para as crianças que voltaria em 10 minutos, e pegando o filhote, dirigiu-se à vila. Quando chegou ao local combinado, já a esperavam. Um menino de 8 anos puxava ansiosamente seu pai, que tentava acalmar o filho. Rick, ao ver seus donos, começou a se espremer das mãos de Rebeca. Aqui está o seu perdido, disse ela alegremente. Muito obrigado, o homem disse sinceramente. Isso é para você. O menino tímido disse, entregando-lhe um buquê de margaridas. Obrigada, meu querido. Não perca o Rick de novo. É uma sorte que o filhote me encontrou e não alguém que pudesse machucá-lo. Rebeca captou o olhar do pai. Meu nome é Manuel, ele sorriu, e este é meu filho, Marcos. Prazer em conhecê-la, sou Rebeca. Prazer em conhecê-la também, Manuel olhou calorosamente para Rebeca. Bem, eu preciso ir, disse ela, as crianças estão me esperando. Sim, claro, mais uma vez, obrigado, Manuel respondeu. Rebeca caminhou pelo caminho em direção à cabana na floresta, sentindo-se aquecida no coração, por alguma razão. Que calor era esse? Apenas Alik, a alegria de sua vida, o último presente de seu amado marido, poderia lhe dar isso. Poderia ser que o buquê de margaridas daquele garoto travesso a tocasse tão profundamente, ou seriam as palavras e o olhar de seu pai,